Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, mulheres de valor. Estamos aqui mais uma manhã para entrar na presença do Rei, né? No Santo dos Santos, ouvir a palavra de Deus, a direção que o Espírito Santo tem nos dado. E eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui com você, de ser esse canal de bênção e de direção do Espírito Santo sobre a vida de tantas pessoas. E nessa manhã, o Senhor me levou a uma palavra que eu ministrei no Instagram na semana passada, mas o Senhor não me trouxe nada novo. Ele disse, vai lá que eu tenho mais a falar sobre aquela palavra. Então nós vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 18 e o iniciozinho ali do capítulo 19. Nós vamos falar sobre o profeta Elias. Eu quero que você entenda nessa manhã que nós precisamos nos posicionar. Eu tenho falado muito isso, sobre um posicionamento diante de Deus, diante daquilo que Deus tem feito. Um posicionamento em obediência à palavra dele, em obediência à direção dele. Eu quero que você entenda que a obediência, ela abre portas, né? Ela abre portas gigantescas na nossa frente, porque a partir do momento que nós somos obedientes à direção que Deus der para cada uma de nós, independente de parecer loucura num primeiro momento, eu quero que você entenda que você está plantando honra diante de Deus e você vai ter uma colheita farta de honra da parte dele sobre você, né? Deus tem nos levantado e ele me levou uma palavra, eu acabei fechando aqui o meu diário, mas eu anotei aqui que nós precisamos ser boas administradoras daquilo que Deus nos deu. E é baseado nisso que nós vamos falar um pouco sobre o profeta Elias. Elias foi um profeta de Deus, um profeta que levantou reis, né, que estava dentro do povo, que direcionava o povo, que fez milagres assim como Jesus fez, né? Elias era um homem extremamente pontual. Então, Deus usou ele para ressuscitar mortos, Deus usou ele para multiplicar o alimento. Então, tudo aquilo que a gente vê Jesus fazendo lá no Novo Testamento, Elias fez no Antigo Testamento. E aí eu fico pensando, né, o quanto grandioso é ter esse dom. Você não gostaria de ter esse dom? Ter o dom que Jesus trouxe para a terra com ele? O dom do Espírito Santo, aquele poder que desce dos céus e faz todas as coisas se transformarem. Pensa, Jesus só precisava de uma palavra de Jesus para que as coisas acontecessem. E se esse poder estivesse na sua mão? Ele estava na mão de Elias. Mas Elias teve medo. E o medo, ele não vem de Deus, lembra? O medo não vem de Deus. Mas existe uma direção profética e um processo pelo qual nós precisamos passar e que o medo vai nos atingir, mas nós precisamos aprender a vencer esse medo. E aí eu quero nessa manhã que você compreenda o que aconteceu com Elias e o porquê que ele fugiu. Por que Elias fugiu? Por que Elias teve medo? Sendo que menos de um dia antes dele ter medo e fugir, ele realizou um dos atos mais extraordinários de fé e de certeza do poder de Deus sobre a vida dele. E é sobre esse ato dele, essa ação que ele gerou, que nós vamos ler agora. Então nós vamos lá em 1 Reis, capítulo 18. Teria bastante coisa para a gente ler, mas eu vou tentar resumir aqui, mas eu quero que você entenda o contexto dessa palavra, né? Não tem como a gente ministrar ou trazer algo aqui sem que você compreenda o contexto bíblico dessa palavra, né? Elias estava vivendo em um tempo onde Deus havia levantado o rei Acabe como rei de Israel, o rei sobre o povo. Só que Acabe acabou negligenciando os mandamentos do Senhor e se casou com uma mulher que não era do povo de Israel. Essa mulher se chamava Jezabel e ela carregava com ela um outro Deus que não era o Deus de Israel. Ela carregava com ela o Deus Baal,
um Deus pagão, um Deus que que exigia sacrifícios humanos para que a vontade do povo acabasse acontecendo. Então, se você fosse pedir algo para aquele Deus, ele exigia muitos sacrifícios humanos, e você vai entender um pouquinho com aquilo que eu vou ler, né? E Elias se posicionou diante dos profetas de Baal, dos profetas dessa divindade pagã. E foi lindo o que Elias se propôs a fazer, porque Elias queria mostrar para o povo de Israel que eles estavam seguindo, confiando e acreditando em um Deus que não existia, em um Deus pagão, em um Deus que não era o Deus verdadeiro. Então, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 25, tá? Elias disse aos profetas de Baal. Primeiro Elias chamou todo o povo, tá? Ele chamou todo o povo de Israel e disse, olha, o povo sabia da grandiosidade do dom de Elias, sabia quem Elias era e do tanto que ele já tinha feito, Deus tinha feito através da vida de Elias, né? Então Elias chamou todo o povo e fez uma sugestão, que é essa aqui. Elias disse aos profetas de Baal, escolha um dos novilhos, tá? Ele pediu para o povo trazer 2 novilhos, um para os profetas de Baal e outro para ele. Então ele está dizendo aqui para os profetas de Baal, escolha um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Aqui a palavra nos diz que eles eram em torno de 450 profetas de Baal. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Ou seja, ele disse, ó, façam um altar de sacrifício, né, o holocausto ali, coloquem novilho, preparem ele do jeito que vocês quiserem, vocês podem escolher entre esses 2 aqui o que vocês quiserem, o melhor, o mais gordo, com a carne mais suculenta, pode escolher o que vocês quiserem para ofertar para o Deus de vocês, né? Só não coloquem fogo no altar, preparem o holocausto, mas não coloquem fogo no altar. Então, eles pegaram o novilho e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. O que Elias sugeriu? Ele sugeriu que eles fariam um holocausto e Elias faria um outro altar de holocausto e eles orariam cada um ao seu Deus, e o Deus que enviasse fogo do céu, que queimasse o holocausto, seria o Deus verdadeiro, porque Elias sabia o Deus que ele servia, ele sabia que Deus se mostraria como o verdadeiro Deus, né? Então aqui fala que eles clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Então ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, Elias dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou está ocupado ou viajando, talvez até esteja dormindo e precise ser despertado. Ele estava zombando deles profundamente, né? No versículo 28, então, aí agora eu quero que você entenda o que alguns deuses pagãos exigem de nós, né? Olha o que fala a palavra de Deus que os profetas de Baal fizeram. Versículo 28. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Entenda que quando nós não servimos ao Deus verdadeiro, nós servimos a outros deuses. Não tem como você não servir a Deus nenhum. Algo na sua vida passa a se tornar o seu Deus. Talvez você diga, Tassi, mas eu sou ateia, eu não frequento nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhum centro espírita, não tenho isso, né? Tudo bem, mas eu quero te dizer que existe um Deus sobre a sua vida. E que se não for o Deus verdadeiro, vai ser um Deus pagão. E o seu Deus pode ser o dinheiro, pode ser a sua profissão, a sua luta por buscar crescimento patrimonial. Entenda que nós substituímos o lugar de Deus na nossa vida por outros deuses. Mas vamos continuar aqui. Versículo 29. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Essa hora do sacrifício da tarde é metade da tarde, ali por volta de 15 horas, tá? Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu e ninguém deu atenção,
né? Então Baal não respondeu, ele não mandou fogo para queimar o holocausto. E Elias então disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Havia um altar em cima daquele monte que eles estavam, né? E que já era um altar antigo. E Elias reconstruiu aquele altar diante do povo, né? E depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo. Isso é algo profético, né? Porque Deus dividiu o povo de Israel em tribos, né? Eram 12 tribos, mas essa profecia a gente vai falar mais lá na frente. Cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar, presta atenção nisso, tá? E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente, ou seja, era uma valeta bem larga, bem grande, tá? Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde tem água? Se, por exemplo, esse é o meu diário, tá? Se ele estiver molhado, ele vai pegar fogo? Não vai, né? Pois é. Então Elias realmente sabia o Deus que ele servia, porque ele está ordenando para o povo aqui: molhem todo o holocausto, molhem desde o novilho, a lenha, as pedras e encham essa valeta na volta de água. Porque foi o que aconteceu no verso seguinte, a gente vê dizendo assim, ó: façam-no novamente, ou seja, vai lá, busca mais vasilhas cheias de água, mais jarros grandes e vão jogando. E quando eles jogaram pela terceira vez, Elias ordenou, né, pela terceira vez, e eles o fizeram pela terceira vez, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Então entenda que era muita água, o holocausto estava muito molhado. O novilho que tinha sido ofertado ali, a lenha, as pedras, aquela valeta de água na volta do holocausto, tudo estava coberto de água. Então, o improvável, o impossível, é nesse âmbito que Deus trabalha. E Elias sabia disso. Elias não queria só que Deus mandasse fogo do céu e eles dissessem, que foi o calor, né? Que Elias já tinha colocado um graveto lá com fogo embaixo, e por isso que o fogo queimou o holocausto. Não, Elias queria provar quem era o Deus verdadeiro, através de algo impossível, algo improvável. E então, Elias orou. A palavra nos diz que no versículo 36, a hora do sacrifício, que seria essa hora do meio da tarde, né? O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Vamos ler o que Elias orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Entenda que a oração de Elias se conectou com o desejo do coração de Deus. A nossa oração precisa se conectar com o desejo do coração de Deus. Sua oração tem se conectado com o desejo do coração de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Esse é o segredo de uma oração que acessa o coração de Deus. E aí então, no versículo 38, Elias não precisou dançar, Elias não precisou se cortar, Elias não precisou fazer nada daquilo que os profetas de Baal estavam fazendo. Elias só precisou orar e criar um ambiente improvável, criar um ambiente impossível para que a ação dos céus viesse sobre aquele lugar.
Verso 38 nos diz o seguinte: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que lindo isso, né? Eu quero que você entenda nessa manhã que existe uma conexão dos céus, desejosa pela sua presença. Sabe, Deus está esperando você se posicionar diante daquilo que Ele tem para sua vida. Elias fugiu, Elias teve medo. Passaram-se cerca de 8 a 10 versículos. E aí a gente vê Acabe chegando, né? O rei Acabe chegando para Jezabel, que era sua rainha, que era de um povo pagão que servia a Baal. Contou tudo o que tinha acontecido, porque Elias então pediu para que o povo juntasse todos aqueles profetas e ele matou ao fio da espada cada um daqueles profetas, né? E Acabe fugiu, porque Acabe temia, no final das contas, Baal e Jezabel. Acabe fugiu e contou para Jezabel tudo o que havia feito. Jezabel lançou uma palavra de ameaça sobre a vida de Elias. E aí então no versículo 3 do capítulo 19, nos diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Então, quantas vezes nós fugimos? Mesmo vivendo um milagre incrível. Eu, por exemplo, tive um período bastante difícil onde a gente viu a morte e a vida na nossa frente, né? A alegria da chegada de um filho e 18 dias depois, 3 paradas cardiorrespiratórias, ele morto no meu colo, né? E meu marido correndo para buscar socorro, atendimento. E nós vimos o nosso filho voltar à vida e nós vimos Deus restaurando a saúde dele a tal ponto que ele não teve sequela nenhuma. Depois de 11 dias de UTI neonatal e todo um processo pós-UTI, né, de recuperação, e as palavras negativas dos médicos estabeleceram sobre ele uma verdade de que ele teria sequelas, de que ele teria dificuldade de falar, de caminhar, de realizar as questões básicas do dia a dia, né? Mas Deus liberou uma promessa sobre a vida do Miguel. E diante daquela palavra do Senhor nós confiamos. Nós não confiamos na palavra dos médicos, nós confiamos na palavra do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do Deus verdadeiro. Então, que nessa manhã você não tenha medo. Nós não tivemos medo naquele período. Nós tivemos muito temor diante daquilo que Deus poderia fazer. Porque nós entregamos a nossa vida e a nossa família para Ele, então a gente sabia que Deus tinha liberdade para fazer o que Ele quisesse. Então nós tivemos muito temor diante de Deus, mas o medo não tomou conta do nosso coração, porque nós confiamos naquilo que Deus havia liberado. E nós vivemos o milagre. Então entenda que o medo pode vir. Você pode sim querer fugir. Mas o Senhor está te incentivando nessa manhã a fazer uma oração de entrega, uma oração que conecte o desejo dos céus com a sua vida. O que falta você entregar para o Senhor? Literalmente, molhe todo o seu holocausto de entrega. Derrame água, aquele rio de águas vivas diante da presença de Deus. E Ele enviará fogo dos céus. Ele fará com que o milagre do impossível, do improvável, do imprevisível aconteça sobre a sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra vai acessar o seu coração. Seja uma boa administradora do que Deus te deu, orando e sacrificando aquilo que é necessário sacrificar. Amém? Vamos orar? Para que Deus abençoe o nosso dia.
abençoe a nossa manhã, a nossa família. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos mais uma vez e te entregaremos todas as vezes que for necessário entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, Pai. Nós queremos gerar esse holocausto diante de Ti, esse sacrifício, sermos sacrifícios vivos diante da Tua presença, inundadas por rios de água viva. E queremos ser queimadas pelo fogo do Teu Espírito, onde a mudança verdadeira vai vir para fora. Onde nós seremos verdadeiramente transformadas de dentro para fora, para que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Abençoa, Pai, o nosso dia, a nossa casa, nosso marido, nossos filhos. Abençoa nossas coisas, Pai, nossos bens materiais. Cuida de tudo aquilo que está relacionado a nós, Pai. E nos reposiciona se for necessário. Nos dá um recomeço se assim for necessário. Mas faz o impossível, o improvável, o imprevisível acontecer sobre as nossas vidas, para que o Teu nome seja exaltado em todo tempo e em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Lembre de deixar aqui nos comentários seu pedido de oração para ir para o nosso caderninho de oração. Estarei orando por vocês. Amém? Deus abençoe. Beijo grande.